Estava entrando. Bom dia, eu sou a doutora Camila, odontopediatra aqui da clínica Nascitá e consultora em aleitamento materno. Sou também mãe de 3, do Heitor, da Yasmin e do Teodoro, e carrego uma bagagem bem grande sobre maternidade. Hoje eu vim pra gente ter um bate-papo bem descontraído sobre algumas coisas de amamentação. Coisas que eu tenho percebido que precisam ser faladas nesse processo no pós-Covid, né? Depois que começou o isolamento social. Não como as lives normalmente possuem roteiros e artigos científicos, então a gente posta o que é a amamentação, quais são os efeitos para o bebê e para a mamãe, aquele monte de coisa científica, e depois a gente passa para a prática, as pegas, sobre fissuras, tudo. Hoje vai ser completamente diferente. Hoje a gente vai abordar mais a parte emocional da puérpera. E eu acho que vai ser bem legal para todas nós. Como está o som, a imagem? Tá dando para escutar direitinho? Vocês estão conseguindo ver bem legal a imagem? Vamos esperar só um pouquinho para o pessoal ir entrando e aí a gente já começa. Vamos lá, tempinho super bom pra ver live, né? Quando a gente tá em casa, não precisa sair, friozinho, chuva, bem gostosinho. O que eu tenho percebido? Qual a necessidade das mamães depois desse isolamento social? Até um tempinho antes de começar a pandemia, eu tinha relatos muito positivos das consultorias de amamentação. As famílias, elas tinham assistência, a rede de apoio era formada, a gestante estava sempre rodeada de pessoas que lembravam ela do poder que ela tem, sabe, sobre a vida dela, sobre a vida do filho. Começou a quarentena, as pessoas se isolaram. Então, muita coisa mudou. Na maternidade, a princípio, nem o pai podia acompanhar o parto, daí as doulas também não puderam mais acompanhar o parto. Então, a gestante começou a sentir uma solidão, né? Hoje o pai voltou a acompanhar o parto, graças a Deus, mas mesmo assim os bebês não recebem as visitas e as famílias ficam ali isoladas de todo mundo. Então, as emoções ficam muito mais afloradas. Então, os relatos que começaram a ser bem positivos em relação à amamentação começaram a ser desesperadores, né? Por conta da falta dessa rede de apoio. E isso me tocou muito. Eu comecei a acompanhar as famílias, vi muitas necessidades e pensei, olha, a gente precisa ter um bate-papo bem legal sobre isso, para que eu consiga mostrar para as mães o quão forte elas são, o quão poderosas elas são e que tudo isso vai passar e vai dar certo, sabe? Porque realmente eu tive três filhos, 3 amamentações completamente diferentes. E se eu disser pra vocês que no 4º filho eu vou ter muita experiência em amamentação, eu tô mentindo. Porque a amamentação, ela não é única, não sou eu quem decido. Tem uma outra parte, que é o bebê. Eles têm um padrão de sucção diferente, uma abertura de boca diferente. Então, por mais que a gente carregue uma bagagem, o que eu tenho de experiência das minhas maternidades anteriores são banho, troca de fralda, tipo de alimentação. Nem pomada pressa dura é igual para os filhos, né? Bem na verdade. Então, a gente consegue guardar alguns conhecimentos, mas nem sempre a gente consegue aplicar todos os conhecimentos nos filhos, né? Então, o que acontece? Vamos lá do comecinho. Quando nós estamos grávidas e sentamos numa recepção da GO, por exemplo, a gente escuta relato das mães que estão amamentando assim: nossa, eu poderia parir 10 filhos, mas não amamentaria mais nenhum. E a mamãe lá no começo da gravidez, esperando e escutando: meu peito fissurou muito, é muito doloroso,
Eu não sei o que eu faço com a pega, eu não consigo ajustar a pega. Precisava ter feito alguma coisa no peito antes de ganhar bebê e eu não fiz e agora eu tô com dificuldade, meu bebê não ganha peso, eu vou ter que colocar fórmula e isso tá lá, a gestante, na recepção escutando. Quando nós entramos num relacionamento, por exemplo, e decidimos nos casar, você não olha para aquele casamento e fala assim, eu vou me casar, mas eu sei que meu marido vai ser um embuste, que ele não vai lavar louça, que ele vai deixar a roupa jogada atrás da porta do banheiro, que ele não vai acordar de madrugada para cuidar do meu bebê e coloca uma fila de empecilhos antes do casamento? Não. Quando você decide se unir a uma pessoa, por mais que você saiba que vai haver os problemas com esse relacionamento, que não vão ser só flores, você enxerga o que existe de melhor nessa relação, né? Você projeta os seus sonhos, você projeta aquilo que você quer e normalmente são coisas positivas. Quando você vai fazer uma viagem, você não pensa assim, eu vou de avião, mas o avião vai cair, mas a turbulência vai me deixar enjoada, mas pode ser que eu entre num buraco no mar e sofra um acidente. Não. Você projeta a sua viagem para que ela te traga prazer, para que ela seja o melhor possível. Em tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que colocar as nossas melhores expectativas. E não tem sido assim com a amamentação. Por conta de todos os comentários, por conta dos relatos de outras mães e por conta da falta de rede de apoio, a gente entra na amamentação tendo quase certeza absoluta de que vai fracassar. E isso não é legal. A gente tem que entrar na amamentação como é um processo, vai dar certo, sempre dá certo, se não der certo, ok, mas eu vou me empenhar, eu vou dar o meu máximo. E principalmente, ter em mente que a amamentação é sua, que as pessoas têm seus relatos pessoais, mas são pessoas singulares. O que foi para você não vai ser para mim, né? Mesmo porque os bebês são diferentes, a sua história é diferente, cada uma tem uma história. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu queria puxar para vocês agora uma coisa que talvez vocês não tenham se atentado. Se você ainda não teve o seu parto, não pariu, você ainda não escolheu a forma, você vai fazer isso, então isso também serve para você, tá? Você engravidou, decidiu engravidar ou engravidou sem decidir, o fato é que você está gestante. Você carregou, nutriu, tanto emocionalmente quanto materialmente o seu bebê, né? Fisiologicamente. Durante os 9 meses. Você fez os seus exames, você fez o acompanhamento, você passou às vezes por sensações não legais, enjoo, azia. Algumas têm alguns problemas durante a gestação, outras não, tem uma gestação muito tranquila. Tá valendo. Aí você decidiu lá a sua forma de parto, né? Vamos começar pelo parto normal. Se você decidiu ter um parto normal, você sentiu as dores, a sua bolsa estourou ou não estourou, mas você passou pelo processo do trabalho de parto. Sentiu as dores, teve o seu bebê com laceração, sem laceração, passou por um período pós-parto que é muito difícil, com os hormônios, com sensações que às vezes incomodam, né? E você venceu, o seu bebê está no seu braço. Se você planejou um parto normal e precisou fazer uma cesárea por alguma forma, o seu bebê está no seu braço. E você passou por 2 tipos de parto diferentes, porque você começou querendo parto normal. Esperou o trabalho de parto, a evolução, sentiu as dores e de repente precisou migrar para uma cesárea. Então você fez a cirurgia, você ficou ansiosa porque não foi o que você planejou, você precisou entrar no centro cirúrgico, você recebeu uma anestesia, não conseguia enxergar o que estava acontecendo ali, foi afastada do seu bebê no período pós-anestesia, né, de recuperação. Então você passou 2 vezes pelo processo e saiu vitoriosa. Você está com seu bebê. E se você nunca quis tentar um parto normal,
decidiu por uma cesárea e foi lá e fez a cesárea. Você teve a cirurgia, a anestesia, o afastamento do bebê durante a recuperação, os sintomas do pós-parto que não são fáceis, né? E você está vitoriosa. Por quantas coisas você passou durante o processo até chegar na amamentação? E você passou com coragem. Não significa que você não teve dor, não significa que em nenhum momento você quis desistir, mas significa que apesar de todas as dificuldades, você tinha uma determinação e você chegou lá. Essa é a força que eu quero que hoje você sinta dentro de você, porque você pode. A diferença da amamentação quando nós temos uma rede de apoio é que existem pessoas que gostam da gente, que podem estar o tempo todo mostrando o quão capaz nós somos, né? Eu gosto muito de puxar as ancestrais mulheres da família. Eu vejo assim, a minha bisavó materna, por exemplo, ela era franzina, era uma senhora muito pequenininha, magrinha, que teve vários filhos e que morava numa fazenda, sabe? Ela teve os filhos dela trabalhando, colhendo algodão, e teve um, teve dois, naquela época eles tinham muitos filhos, né? Por que motivo eu ainda não sei, mas que eles tinham. Ela sofria como todos nós sofremos, né? Para amamentar, não tinha esse negócio de, eu vou procurar a melhor mamadeira, vou procurar a melhor fórmula. Não, era peito, o neném nasceu, ele vai pro peito. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Hoje nós podemos, assim, puxar tudo de bom de cada coisa. Naquela época, elas sofriam porque tinham que sofrer. Elas colocavam na cabeça dela de que o sofrimento fazia parte e faziam. Hoje nós não precisamos disso. Hoje nós temos técnicas maravilhosas, tanto no processo do trabalho de parto, analgesia, vários tipos de tratamento para diminuir dor, para cicatrizar mais rápido. Então a gente tem que buscar nas nossas ancestrais a força, o poder para conseguir, mas a gente não precisa estar ali resignada a sofrer, né? A gente busca orientação, a gente busca tratamentos que sejam efetivos, mas a gente tem que buscar a nossa essência. O que realmente me deixou bem impactada em hoje estar aqui tendo esse bate-papo com vocês foi uma leitura que eu fiz recentemente. Eu estudo muito sobre essa questão de amamentação. Antes mesmo das consultorias eu já estudava e hoje é tipo uma leitura de cabeceira para mim. Eu escutei uma coisa que me marcou muito, mais ou menos nos anos 70, 80, quando ainda não se tinha tanta pesquisa sobre aleitamento materno, tanto incentivo, as pessoas costumavam muito já levar mamadeira para a maternidade e ofertar mamadeira. E o autor colocou assim: eu estava realmente preocupado de que nós pulássemos de mamíferos para mamadeiríferos. E isso foi uma frase que me marcou muito. E olhando assim o cenário atual que a gente tem passado, estamos emocionalmente abalados, assim, sem muita estrutura emocional. Se as pessoas não começarem a resgatar essa força feminina que está lá dentro de cada uma, às vezes um pouquinho mais escondida, outras mais aflorada, os nossos bebês vão acabar virando mamadeiríferos. Quando eu falo isso aqui para vocês, eu não estou dizendo nem das mamães que optaram por não amamentar, nem das mamães que realmente não conseguiram amamentar. Eu estou dizendo daquelas mamães que às vezes não conseguem ou não querem porque estão com um emocional muito abalado e sem apoio, certo? Então eu quero que vocês olhem para si como mulheres lutadoras e batalhadoras que vencem lutas todos os dias, né? Eu vejo lá em casa, tiro por mim, tem gente que mata um leão por dia, eu acho que eu devo matar uns 50, porque menina, como a gente corre e tem que dar conta de tudo, né? Bom, na verdade não tem que dar, mas a mulher, ela tem aquilo dentro dela. Eu tenho que cuidar bem dos meus filhos, eu tenho que trabalhar fora. Não funciona assim. Nada vai ser perfeito, alguma coisa você vai ter que delegar em algum momento,
né? Porque a gente não consegue dar conta de tudo. Daí o que me vem à cabeça agora é aquela imagem que normalmente eles postam nos grupos de mãe, de maternidade, daquela tia com 1 milhão de braços, assim, uma mãe segurando um filho, um computador, um celular, uma panela, fazendo 1 milhão de coisas. E normalmente é assim que a mulher se sente. Por mais que ela não tenha essa necessidade de abraçar o mundo com as próprias mãos e de fazer tudo perfeitamente, isso é uma coisa que nós nos cobramos e isso acaba prejudicando não só a questão do aleitamento materno, mas acaba prejudicando a nossa vida em todas as áreas, né? Então, assim, a gente tem que se munir. O que eu peço para as mamães que querem amamentar? Quando você engravida, você começa a ler sobre maternidade incansavelmente, né? Você vai ver como você dá banho, sobre os bebês, em relação ao choro, em relação a como é a gravidez mês a mês, o que acontece, como o bebê se desenvolve. Então você fica naquela ânsia por descobrir. É legal que você faça isso com a amamentação também, né? Que você assista vídeos, que você faça parte de grupo de mães. Nós temos aqui, né, na Citar, rodas com as doulas que estão suspensas presencialmente, mas que continuam acontecendo online. É muito legal porque são mulheres que têm histórias diferentes, mulheres que se apoiam, né? Então, assim, a gente tem que se munir daquilo que a gente tem para agora. Se nós não podemos ter a presença de pessoas que nos orientem, que nos fortaleçam, nós precisamos encontrar um jeito de estar sempre reunidas com ela. E para isso a internet tem sido maravilhosa, não é? Então, assim, é um pouquinho mais dificultoso para quem não tem prática, mas a gente vai se redescobrindo, né? São habilidades que a gente acaba conquistando. Ah, doutora, mas olha, uma consultoria de amamentação não é muito acessível, porque eu gastei no parto, que não sei o quê. Você não precisa, é lógico, você merece uma consultora, assim como você também merece uma doula. Mas você tem pediatras muito amigos de amamentação. Eu conheço pediatras muito competentes nesse sentido. E conheço pediatras também que levam a nutrição como pode nutrir de qualquer forma. A criança estando nutrida, ok. É legal? É legal em algumas partes sim, mas acaba sendo desestimulador para algumas mães que precisam, digamos assim, de um empurrãozinho, né? Então, durante todo o processo da consultoria, eu sempre pergunto, quem é o pediatra? Baseado em um pediatra, outro pediatra, como eu faço muito isso e eu conheço o comportamento clínico de muitos deles, a gente já sabe qual é a postura que a gente tem que tomar, né? Então, eu tenho pediatras que normalmente o paciente fala assim, olha, a doutora é minha pediatra, olha, o que ela passou pra você, você pode levar à risca. O que ela passou porque não tinha outro jeito, porque é isso mesmo, 100% confio nesse diagnóstico, nisso que ela te passou, né? Então, isso é muito importante. Quando você for escolher o pediatra do seu bebê, você escolha um pediatra, uma pediatra, que ela tenha os mesmos ideais que você, que se enquadre naquilo que tem importância para você dentro da infância do seu bebê. Porque senão você pensa uma coisa, a pediatra pensa outra coisa, e aí acaba ficando dito pelo não dito, né? Acaba tendo uma confusão aí. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é um relato meu, pessoal, que assim, me deixou muito mexida também nessa questão de estar conversando com vocês. Eu ofereci consultoria para uma paciente que teve bastante trabalho, desde o parto até o pós-parto com o bebê chorava demais e foi um processo muito difícil para ela. E ela me mandou uma mensagem dizendo assim, doutora, eu quase cheguei no fundo do abismo e eu percebi que esse não é o lugar onde eu quero estar. E eu sei que você pode me ajudar a não chegar nesse lugar. E eu achei uma coisa tão bonita, assim, tão profunda. E conversando com ela realmente, assim, me fez entender. Uma coisa
coisa que eu nem tinha chegado a perceber. Quando nós saímos da maternidade, o bebê tá lá na maternidade, teve aquela primeira hora de ouro. É instintivo que o bebê consiga alcançar a mama sozinho, mas a gente faz aquela ajudinha pro bebê, para que a pega fique correto, não machuque a mamãe e tal. Passou aquele primeiro momento, você já sentiu seu peito machucar, já sentiu dificuldade, procura ajuda. Se não for uma consultora, pode ser um banco de leite, pode ser no próprio hospital onde você está com o seu bebê, pode ser com a pediatra, pode ser com a obstetra, mas é importante que você se esclareça sobre como fazer. Por quê? Quando você procura ajuda no início, você está procurando uma ajuda para não chegar ao fundo do abismo, né, do precipício, para não cair profundo. Porque durante o passar do tempo, os problemas vão aumentando. As fissuras aumentam, a pega fica mais difícil, diminui a produção do leite, o bebê se nutre menos, chora mais de fome. Aí, você vai, coloca fórmula. Aí você vai, coloca chupeta. Quando você tá lá embaixo, quase para chegar, você resolve procurar ajuda. Eu estou sempre de coração aberto para fazer, assim como todas as consultoras e quem trabalha com amamentação também está. Mas a porcentagem de acertos nessa fase e de reversões é bem menor. Se você é orientada no começo, é muito mais fácil de você ter êxito do que depois que o processo já veio errado. Sabe, corrigir é muito pior. Então, as consultoras, elas estão para evitar que você caia num buraco profundo. E elas estão também para tentar tirar dele. Mas tentar tirar dele é muito mais difícil. E nem sempre a gente tem êxito. Compreendem? Então, é muito importante que vocês procurem essa ajuda precocemente. Eu digo isso de coração aberto para vocês. O que eu aprendi nesse processo todo? Isso é a experiência que traz, viu? Não é livro que traz, não. A gente estuda tudo bonitinho, como tem que ser as técnicas, para que serve o leite, IgM, IgG, os anticorpos, tudo o que precisa saber, a gente estuda no fundo científico. Como cicatriza a fissura, a gente também estuda. Pega, posição, a gente também estuda, mas tem coisas que é só a experiência mesmo e o dia a dia que traz pra gente. Quando eu comecei a trabalhar com amamentação, eu tinha minha opinião muito formada sobre muitas coisas. Então, eu chegava para fazer os atendimentos, o neném já estava com chupeta, já dava uma torcidinha ali dentro, né? A mãe já estava colocando uma madeira noturna, porque não queria amamentar à noite. Então, tudo isso já me gerava um incômodo, porque eu sempre estudei que aquilo não era legal, que aquilo causava desmame, como de fato causa desmame precoce, diminui a produção do leite, tudo isso é verdade. Mas eu aprendi também que quando a gente vai fazer um atendimento a uma outra pessoa, a gente precisa se esvaziar da gente mesma. O que isso significa? O que é bom para mim, o que é bom para os autores dos livros, o que é bom para a minha família pode não ser bom para você. Por quê? Porque as histórias são diferentes e a gente tem que aprender a respeitar as histórias, né? Eu não sei pelo que você passou na sua gestação, eu não sei como foi o seu parto, se foi um parto difícil, se não foi, eu não sei como é o seu apoio familiar, eu não sei o seu histórico a princípio. Se eu chegar na sua casa com a minha opinião formada, eu não vou conseguir ter êxito sobre aquilo que eu quero fazer com você. Eu só vou estar mais convicta daquilo que eu já sei e vai ser uma consultoria nula, entendeu? Então, como tem que ser uma consultoria? Como eu aprendi a fazer isso? Eu me esvazio de mim. Eu tenho todos os conceitos, todas as teorias, mas quem vai me ditar a prática é você. O que eu preciso te passar? Eu preciso te passar a pega correta? Sim. Eu preciso te passar que a chupeta é vilã? Preciso. Que causa desmame precoce? Preciso. Ah, doutora, eu usei chupeta nos meus 4 filhos.
nem o meu desmamou. Ótimo, fico super feliz por você. Mas isso não significa que não aconteça. Então, é preciso que as mães saibam que pode acontecer. Optar pela chupeta, quem opta é a família da criança. Eu não falo nada sobre chupeta. Eu alerto sobre o prejuízo que pode vir a causar, não somente na amamentação. Sou odontopediatra, então na face toda, na formação da face, causa problema, né? Mas minha função ali é de mediadora. Eu estou ali para te mostrar o que é, o que precisa e o que pode acontecer, mas quem dita como vai ser é você. Você sempre, baseada na sua história, baseada naquilo que você passou, naquilo que você acredita. A minha opinião de nada conta. O meu conhecimento, sim, para isso eu alerto. Mas a minha opinião, não. Quantas vezes eu cheguei nas casas e as mães falam assim: ai meu Deus, deixa eu só tirar a chupeta, doutor, e escondendo a chupeta no cantinho. Por que tirar a chupeta? O bebê não chupa a chupeta? Qual é a diferença de chupar na minha frente e nas minhas costas? Você tem total liberdade para fazer com o seu filho o que você quer, né? E é assim que tem que ser, a gente respeita as histórias. Mamadeira. Doutora, que bico é melhor da mamadeira? Bico normal, bico ortodôntico, bico fisiológico. Gente, bico de mamadeira é bico de mamadeira. Todos eles vão ser prejudiciais em algum momento, podem causar algum tipo de alteração. Tanto faz. Se você me perguntar assim, você acha que o bico ortodôntico é melhor? Não acho. Eu acho que os bicos são os bicos, certo? Ah, doutora, mas eu preciso, eu estou extremamente cansada. O que você me diz? Eu te digo o que você me perguntou. Tudo sobre bicos. Mamadeira, chupeta. A decisão é sua. Já chupa chupeta e eu quero colocar mamadeira de qualquer forma. Então você segue o padrão da chupeta, porque senão o bebê vai ficar no peito um bico, chupeta outro bico, mamadeira outro bico, né? Mas é muito importante esse negócio de eu me esvaziar para fazer os atendimentos, para que sejam atendimentos imparciais e que sejam atendimentos acolhedores. Se você tem um problema com aleitamento materno, com desenvolvimento infantil, com qualquer tipo de coisa, e você procura uma ajuda, você precisa de ajuda. Você precisa de acolhimento, você não precisa de mais críticas, né? Então, assim, você está procurando uma solução para o seu problema. Se eu chegar na sua casa e disser assim, a primeira coisa que nós vamos fazer é tira isso, tira isso, tira isso, coloca aquilo, faz isso, nananã, nananã, nananã. Você vai se sentir tão pressionado que você vai parar e pensar assim, gente, eu estou procurando ajuda, mas eu vou explanar. Por quê? Porque eu estou muito sobrecarregada com tudo que está acontecendo e aí eu tenho que assimilar mais todas essas informações. Então, tudo tem que ser um caminhar leve, um caminhar suave e assim, livre de preconceitos, livre de cobranças. A maternidade, ela já traz cobranças que às vezes nem são nossas e a gente está puxando para si, entende? Então, assim, eu gostaria muito nessa live que vocês se sentissem abraçados. Quando eu venho aqui falar a vocês sobre esse tema e dessa forma, eu venho realmente de peito aberto. Eu venho falar como mãe de 3, que teve 3 maternidades completamente diferentes, 3 amamentações diferentes, e que tenta mesclar sempre o conhecimento científico com o conhecimento prático. Porque às vezes a gente não consegue aplicar na vida da gente, às vezes não, digamos que em 70% das vezes a gente não consegue aplicar toda a teoria na nossa vida, né? Então é muito difícil. E eu quero dizer para vocês que a maternidade, ela não precisa ser pesada, a amamentação, ela não precisa ser pesada de forma alguma. E toda vez que vocês sentarem, escutarem alguém falando mal da amamentação, da maternidade, de parto, de tudo, que vocês
tenham em mente isso que eu estou dizendo para vocês, que tudo o que vocês planejam na vida, vocês planejam pensando no melhor, nunca no pior, que é aquela história da viagem, do casamento, né? Então a gente tem que ter um olhar muito positivo, um olhar de amor para tudo que a gente vai passar na vida para a gente ter sucesso. Ficou triste, ficou chateada, ficou depressiva, não está aguentando mais ficar sozinha no pós-parto, procura ajuda, entra num grupo, faz um grupo com videochamada, se cerca de pessoas que têm o mesmo pensamento que você, é muito válido. Esse tipo de acolhimento é muito válido, sabe? Tem funcionado muito com as pessoas. Eu queria agora, nesse momento, falar um pouquinho sobre o grupo de apoio, né? Porque lá no começo eu disse que o maior problema desse isolamento social tem sido a falta dos grupos de apoio. Quando a gente fala em grupos de apoio, a gente pensa que precisa de formação específica, né? Uma palavra chique, olha, grupo de apoio. E não é nada disso. O que a gente chama de grupo de apoio? Pessoas que têm amor, carinho, respeito pelas outras pessoas e que querem ajudar de alguma forma. Antigamente, nem sei, gente, olha, não sei dizer pra vocês se é tão antigamente assim, mas logo que a gente tem o bebê e a gente recebe uma visita no pós-parto, levam sempre uma lembrancinha pro bebê. Ai, eu vim ver o bebê, quero tirar foto. Pega o bebezinho lá no colo, vai tirar foto com o bebezinho. A mãe tá lá, toda esguarepada, né? Às vezes tá sem arrumar o cabelo, ainda tá de camisola dentro de casa, tá com aquele chinelo super confortável, porque ainda tá toda inchada. E as pessoas estão lá só com o bebezinho, não que o bebê não seja importante, ele é muito importante, né? Nós sabemos o quanto os bebês são importantes na vida da gente. Mas aí fica aquela mãe esguarepada lá do lado, né? O que essa rede de apoio faz por essa mãe? Ai, você quer comer alguma coisa hoje diferente? Ai, eu vou levar um bolo pro chá da tarde. Olha, eu vou fazer uma visita pra você, pra ver como você está, o seu bebê está. Mas pode ficar despreocupada. Eu vou levar o cafezinho, a fulana de tal vai levar o bolo e a gente vai fazer uma reunião super gostosa. Leva uma água de coco. Pergunta pra ela, olha, que horário eu posso ir à sua casa hoje pra ficar com o seu bebê para que você tome um banho daqueles? Lava o cabelo, passa hidratante, sabe aqueles banhos que quando a gente ganha bebê, a gente toma só uma vez cada 2 meses? Então, a rede de apoio faz isso com a gente, pra gente se sentir bem, pra gente voltar a se sentir mulher, sabe? O que eu tenho dito sempre para as pessoas também é o seguinte, às vezes me perguntam assim, doutora, o que eu como para aumentar a produção do leite? Aí vem aquela fatídica faca de 2 legumes, né? Porque todo mundo que estuda fala assim, não existe alimento que aumente a produção do leite, não existe bebida que aumente a produção do leite. De fato, concordo. Mas cientificamente foi comprovado de que tudo o que te faz bem aumenta, vira chavinha lá no cérebro, o hormônio do prazer e você aumenta a produção do leite. Então, eu gosto de canjica. Não significa que a canjica vai aumentar diretamente ali. Comi canjica, o leite vem. Mas o que significa? A canjica, ela me traz emoções muito legais. Quando eu como canjica, eu lembro da festa junina, que eu conheci o meu namorado, e daí nós casamos, e eu sou super fã de festa junina. Aí vira lá sua chavinha no cérebro. Me deu uma sensação de bem-estar maravilhosa. Aumenta a produção do leite. Quando você toma uma bebida que você gosta, um suco específico, um chá específico, aquilo te traz boas sensações, aumenta a sua produção do leite. Quando você coloca uma música, eu sou uma pessoa super movida à música, né? Tudo na minha vida é música. Eu tenho música desde das tragédias até assim as comédias, eu sou música. Pra quem me conhece sabe que nada é sério na minha vida, né? Porque as piores desgraças conseguem ficar animadas perto do jeito que eu desenrolo as coisas. Então eu tô lá. No trânsito é um perigo, eu tenho que colocar uma seleção específica. Porque se entra uma música ali que eu não tô esperando, é capaz de eu ficar tão raivosa que eu até bato o carro. Então é muito perigosa essa questão da música pra mim. Mas, se você tá lá
neném dormiu, tá mais tranquila. Eu vou colocar uma música. Colocou uma música, essa música aflora lá no seu fundo coisas boas, sentimentos bons. Isso tudo ajuda a sua produção de leite. Então, o que você precisa? Se cuidar, se amar, ter o seu momento de conforto, tá? E a rede de apoio ajuda muito em tudo isso. Então, assim, nesse período de isolamento social, você precisa realmente, faz o seguinte, peguem pessoas que têm os mesmos pensamentos que você e que gostem de você, né? Amiga, alguns parentes, mãe, pai, irmãos, monta um grupo de WhatsApp que você possa fazer uma videochamada. Hoje a gente tem Telegram, tem Skype, tem muitas coisas que a gente pode formar grupos aí. Se eles não podem estar presencialmente, certifique-se de que vocês podem fazer uma videochamada, que essas pessoas conheçam a sua vida e cada vez que você vai dar uma escorregada, fala assim, olha, você lembra que você já passou tal situação, que foi muito difícil, mas que você conseguiu vencer? Para que você tenha dentro de você o quão poderosa você é e que você não vai cair na sua primeira dificuldade, certo? Então, esse grupo que você formou vai ser a sua rede de apoio não presencial, virtualmente, vai te ajudar nisso, certo? Vamos tomar um lanche, não pode presencial, ok. Vamos fazer um lanche, cada um na sua casa? A gente faz uma videoconferência, cada um come o que tem lá na sua casa, mas dá pra conversar um pouquinho, dá pra conhecer o bebê, né? Dá pra trocar experiências. E isso vai tirando da nossa cabeça as coisas ruins. Porque se a gente fica sozinha o tempo inteiro, a gente fica só focado no problema, né? Aquilo, quem tá no olho do furacão não consegue enxergar que existe alguma coisa fora do furacão, né? A gente vê tudo rolando, ali dentro do furacão, carro passando, cerca passando. Parece que aquilo não tem fim. Mas para quem tá do lado de fora, tá vendo que o furacão tá passando e que vai passar, né? Então, por isso é muito importante da gente se cercar com pessoas que gostem da gente, tá bem? O objetivo dessa live realmente é tá abraçando vocês que estão aí na gestação e no puerpério, passando por esse isolamento social, para mostrar um pouquinho de que é possível, não precisa ser pesado e que a gente precisa realmente resgatar aquela força interior que todas nós temos e que está ali, tá bem? Outra coisa muito importante que antes de encerrar a live eu quero estar passando para vocês é que os maridos, eles são as pessoas diretas que podem ter contato com você hoje, né? Nesse momento de isolamento social. Então, certifique-se de que ele vai ser realmente um bom companheiro. Quando você for assistir alguma coisa de maternidade, os homens normalmente não se interessam por isso, mas eles podem se interessar se a gente incentivar. Então, você não gostaria de ver? Eu gostaria da sua opinião. Será que você pode assistir comigo? Porque eu fiquei com uma dúvida e eu gostaria que você me desse a sua opinião para poder decidir. Sabe, às vezes ele nem vai fazer assim com aquela vontade toda, mas ele vai estar assimilando aquilo lá e daí na hora que você precisar, ele vai saber como te auxiliar, tá bom? Então, tenham o marido de vocês como realmente a pessoa que vai estar ao seu lado de qualquer forma. Isolamento, fora de isolamento, porque mesmo quando você tem uma rede de apoio presencial, essa rede de apoio vai embora, fatalmente, né? E quem vai ficar com você é seu esposo. Então, a gente precisa trabalhar esse esposo também, para que ele tenha uma visão positiva quanto à amamentação, quanto ao seu puerpério, que ele saiba entender que o puerpério é difícil, se é difícil para ele aguentar, imagine para você que tá com aquelas emoções todas ali, sobe e desce, vira de ponta cabeça, né? Então, assim, eu acho que a maternidade é maravilhosa. Eu sou mãe de 3, gostaria de ser de 4, né? Assim, eu gosto muito mesmo da maternidade. Não que não seja trabalhosa, é muito trabalhosa, mas eu acho que hoje eu sou esta Camila por conta da minha maternidade, né? Flexível,
que sabe entender mais as pessoas, que consegue se esvaziar, porque é um processo que a gente só consegue fazer quando a gente tem realmente alguém que incentive a gente a fazer, né? Porque a gente sempre abre mão de tudo na nossa vida por um filho. O que eu tenho para passar para vocês é hoje. Não é uma live muito longa, mas é uma live muito sincera, com muito amor e desejando profundamente que todas vocês consigam um objetivo, seja ele qual for, tá? Eu me disponho assim, independente de consultoria ou não consultoria, se vocês estiverem precisando conversar, tiverem com alguma dúvida, que eu possa ajudar por WhatsApp, que eu possa encaminhar vídeos, e ser essa rede de apoio que talvez você tenha carência no momento, você pode pedir o meu contato aqui com as secretárias da Nancy Tá. Elas têm o meu contato, elas vão passar, vocês me adicionem no WhatsApp e a gente pode trocar informações, pode ir conversando. Também no Telegram eu tenho um grupo, e nesse grupo eu posto coisas diariamente sobre amamentação, sobre crianças, então isso também pode ajudar bastante vocês, tá? Então assim, não vou colocar meu telefone aqui para vocês ao vivo, mas vocês podem entrar em contato na clínica, pegar, adicionar, que eu estou aqui realmente com o objetivo de ajudar de qualquer forma, tá bem? Eu vou deixando aqui um beijo, um abraço muito caloroso e que vocês realmente tenham conseguido entender o meu propósito nessa live. É dizer que de qualquer forma vocês serão abraçados, presencialmente ou virtualmente, isso não importa, mas que tudo pode ser leve, certo? Super beijo pra vocês. Foi um grande prazer estar aqui hoje.